Nós estamos com o Márcio Veloso, que é coordenador substituto do Proconv, e acabou de contar que haverá um programa de normas de emissões também para máquinas agrícolas e rodoviárias. Márcio, como que vai ser essa nova fase do Proconv? Como nós já temos os programas para veículos leves, para veículos pesados, para motocicletas, houve a necessidade de complementação. E, nesse caso, o próprio setor, inclusive, dos fabricantes de máquinas pesadas, máquinas agrícolas, se interessaram em ter um programa para adequar, não diria adequar, mas para poder uniformizar, inclusive, com relação ao resto do mundo. E também existe um interesse até do fabricante para que, como eu disse, para poder uniformizar o seu produto com relação aos outros produtos fabricados nos outros países. Você acredita que isso, de repente, poderia ser uma ajuda para a exportação também? Com certeza é uma ajuda para a exportação. O veículo fabricado aqui, ele vai estar praticamente ao mesmo nível dos veículos fabricados em outros países, ou seja, facilita para que o fabricante daqui exporte. E falando também sobre esse avanço por conta das normas, você acha que nesses 24 anos que a gente tem o Proconv, tem normas para veículos leves, você acredita que essas regulamentações impulsionaram o desenvolvimento da indústria brasileira no setor? Mas eu não tenho a menor dúvida. Eu fiz uma palestra relativamente curta aqui, mas nas palestras que a gente tem feito, a gente tem mostrado o seguinte: o que houve de avanço da engenharia automotiva no Brasil, motivada pelo controle, pela exigência do controle de emissões, ela é quase que não dá nem para dimensionar. Mas uma coisa é certa, nós tivemos a injeção no Brasil de bilhões de dólares pela necessidade de desenvolvimento de produtos e de veículos para atender. Nós temos um aumento, uma mudança na tecnologia, uma mudança na indústria de peças, uma mudança de mão de obra. Você criou novas oportunidades de mão de obra, oportunidade de conhecimento, laboratórios. Nós temos hoje no Brasil laboratórios exclusivamente para controle, para avaliação e controle de emissões, na ordem de 40 laboratórios. Não só para veículos leves, para veículos pesados, para motocicleta. Você tem unidades que são instaladas fora dos fabricantes, que começaram pequenas. Hoje, no Paraná, por exemplo, tem um laboratório que participa, ele começou com 2 células para fazer análise, hoje já está com 8 células, e o volume sempre grande, sempre gerando conhecimento. Então eu não tenho a menor dúvida de que o desenvolvimento que trouxe o controle de emissões é muito grande. Tá certo. E, Márcio, agora a gente levantou um tema um pouco polêmico aqui na palestra, que foi a questão do Brasil utilizar como base para seguir para as normas de emissões a norma norte-americana para veículos leves e a europeia para pesados. Me conta por que essa escolha, essa opção pelos veículos norte-americanos, já que as nossas plataformas são de maioria europeia e também o nosso modelo de veículos é muito mais compacto do que o norte-americano. Bom, é o que eu disse, é histórico. Os programas de controle de emissões, ele está com 24 anos de existência, porém, os trabalhos que vieram a gerar esse programa começaram no início da década de 80. E naquela época, a metodologia americana ela se pareceu mais adequada à indústria que nós tínhamos no Brasil naquela época. Sem contar que o método americano, que é o chamado FTP75, o ciclo de testes, ele é um ciclo mais natural, ele se parece mais com um uso normal do veículo. Então, por isso, e aí historicamente, pelos bancos de dados que foram acumulados nesses mais de 24 anos de estudos, é que se vem, então, manter. Agora, o fato de ser americano, isso não interfere, porque os veículos fabricados, os fabricantes de veículos que tem na Europa, eles também produzem veículos para serem comercializados nos Estados Unidos. Mas há alguma intenção de mudar esse modelo? O grande problema é que o ciclo americano e a metodologia americana e a metodologia europeia não se consegue correlação entre elas. Como eu disse, é até trabalho de doutorado para conseguir essa correlação. Por que motivo não se consegue? É muito curioso.
Mas, então não se consegue essa correlação. E o que existe é um trabalho, como foi apresentado, uma busca pela harmonização, ou seja, estabelecer um ciclo único para ser utilizado por todos os países. Mas isso ainda está em trabalho de discussão junto às Nações Unidas para harmonizar. Mas se houver essa harmonização, nós adotaremos essa harmonização da mesma forma, sem o menor problema. A gente está com o Olímpio de Melo Álvares Júnior, que é engenheiro da CETESB e responsável pelo monitoramento das emissões diesel de São Paulo. Olímpio, como que está esse trabalho? Que ferramentas vocês utilizam? Como que está evoluindo isso? Bom, a CETESB começou a fazer esse trabalho de fiscalização de fumaça preta no final da década de 70. Mas naquela época a multa era muito barata, então não tinha muita eficácia o programa. Depois aumentou o valor da multa, hoje está próximo de R$1.000, então isso estimula o pessoal a manter o veículo em boas condições para não correr o risco de levar uma multa. A partir daí, basicamente do meio da década de 90 para cá, o nível de desconformidade ambiental da frota diesel ele reduziu de mais de 30% para hoje em dia mais ou menos 7%. Então nós estamos com uma eficácia muito boa no controle ambiental da frota diesel em circulação no estado de São Paulo. E agora o processo de entrada, de adequação à norma Euro 5, como que está no Brasil? O que a CETESB está esperando? E o que a CETESB acha dessa evolução, desse corte de emissões que mesmo assim fica atrás dos volumes da Europa e dos Estados Unidos? Olha, a CETESB sempre vai atrás das tendências internacionais em relação aos limites de emissão para os veículos novos. No caso do diesel, a gente não conseguiu avançar muito agora em 2009 porque não tinha o combustível disponível de teor de enxofre de 50 partes por milhão que estava compromissado com os distribuidores e órgãos responsáveis pela qualidade do combustível. Então nós tivemos que adiar a introdução dessa fase equivalente ao Euro 4, nós tivemos que adiar. Mas como compensação para esse prejuízo ambiental que foi causado, nós estamos pulando essa fase do Euro 4 e estamos indo direto para Euro 5. Então, provavelmente em 2012, os veículos vão sair de fábrica para emitir em níveis compatíveis com o Euro 5 europeu, E esses veículos eles vão ser bem menos poluentes do que os veículos fabricados hoje pela indústria e comercializados no Brasil atualmente. E até onde a CETESB quer chegar com esses veículos em emissões em partes por milhão? Bom, essa qualidade do combustível ela vai ser permanentemente melhorada pelos produtores de combustíveis para que a gente possa ter tecnologias mais limpas, que dependem da qualidade do combustível. Então a perspectiva é que a gente tenha o diesel de 50 partes por milhão a partir de 2012 e até os próximos anos, depois de 2012, a abrangência da distribuição desse diesel seja total, no país todo, paulatinamente avançando, porque a Petrobras está investindo, a informação é essa, mas isso demora, esse processo de investimento, de reforma das refinarias é um processo lento, e que provavelmente nos próximos anos vai começar a surtir efeito. Então na verdade essa adequação está dependendo muito mais da disponibilidade de combustível do que da disponibilidade de veículos adequados a isso. A indústria ela já sabe fabricar esses veículos menos poluentes. Ela só aguarda a disponibilidade do combustível de baixo teor de enxofre para incorporar essas tecnologias nos veículos novos nos próximos anos. E agora a próxima fase, a partir de 2012, nós vamos ter isso implantado.